Olá, estudantes de teologia iniciantes, né? Continuamos aí hoje a aula 11, né? Tinha um tempo que não fazia vídeo. Você que está acompanhando os vídeos, não deixe de esquecer de vocês não, amém? Estamos estudando o livro de Maya Pilmer, falando no capítulo 2 sobre a existência de Deus. E estou na página 54, onde eu vou abordar agora o terceiro parágrafo. Você que tem o livro, você pode abrir na página 54, sua existência negada. A parte onde Maya Pilmer vai falar o que os ateístas falam acerca de Deus. Vamos lá. O ateísmo consiste na negação absoluta da existência de Deus. Alguns duvidam que haja verdadeiros ateus, mas se os houver, seria impossível provar que estejam sinceramente buscando a Deus ou que sua lógica seja coerente. Desde que os ateus se opõem às convicções mais profundas e mais fundamentais da raça humana, cabe-lhes a responsabilidade de provar a não existência de Deus. Não podem, sincera e logicamente, se declarar ateus enquanto não apresentarem provas irrefutáveis de que Deus não existe. Inegavelmente, a evidência da existência de Deus ultrapassa em muito a evidência contra a sua existência. É por isso que existem os agnósticos. Você ouviu falar dos agnósticos? Né? Esse prefixo aí é do grego, ad negação, ou seja, gnosis significa conhecimento. O que o agnóstico diz? Ele diz, eu não consigo provar que Deus não exista. Tampouco não consigo provar que Deus exista. Por isso sou agnóstico. Ou seja, o ad negação é não posso conhecer. Agnose. Entendeu? Então o camarada, para não ser confrontado com essa questão que os ateus são confrontados, nos quais nós dizemos assim, prove que Deus não existe. Então ele prefere não ficar do lado do ateu e nem do teísta. Quem é o teísta? É aquele que acredita em Deus. Então ele procura ficar no meio termo, agnóstico. Não é possível saber ou provar a existência ou não de Deus. Mas é outra furada também, o agnóstico, né? D.S. Clarke, um estudioso, diz o seguinte: uma pequena prova pode demonstrar que há Deus, porquanto nenhuma prova, por maior que seja, pode atestar a não existência dele. As pegadas de uma ave sobre uma rocha junto ao mar provariam que, em algum momento, um pássaro visitou as terras adjacentes ao Atlântico. Mas antes que alguém diga que nunca pássaro algum esteve lá, seria necessário conhecer a história inteira dessa costa, desde o começo da vida no globo terrestre. Apenas um pouco de evidência pode demonstrar que Deus existe. Antes que alguém diga que não há Deus, deve analisar todos os elementos do universo. Deve investigar todas as forças mecânicas, elétricas, vitais, mentais e espirituais. Deve ter conhecimento de todos os seres e compreendê-los completamente. Deve estar em todos os pontos do espaço a um só tempo, para que possivelmente Deus não esteja em alguma outra parte e assim escape a sua atenção. Essa pessoa deve ser onipotente, onipresente e eterna. De fato, essa mesma pessoa deve ser Deus, antes que ela afirme dogmaticamente que não há Deus. Por mais estranho que pareça, somente Deus, cuja existência o ateu nega, teria essa capacidade de provar que não é Deus. Interessante, né? Conta-se que o grande físico Albert Einstein, que era um judeu cientista, judeu alemão, ele dizia que Deus não joga dados. Por que ele dizia isso? Combatendo até mesmo o cientista ateu. É uma referência de jogar dados, ou seja, de lançar sorte. Ou seja, como se tudo que aconteceu, toda a criação tivesse sido algo produto originado da sorte, ou de uma vida aleatória, ou de algo que surgiu tudo aleatoriamente, né? Deus não joga dados. Deus é um ser inteligentíssimo. E o único, segundo aqui o autor, que seria capaz de provar, de dizer se existe Deus ou não, seria ele. Porque só um ser eterno teria essa capacidade. Nenhum ser mortal, nenhum homem tem essa capacidade de dizer, não existe um ser inteligente. Certo?
Ele diz mais aqui: outro sim, mesmo a mais remota possibilidade de existir um soberano moral, põe sobre o homem imensa responsabilidade. E a conclusão ateísta, enquanto a inexistência de Deus não for demonstrada de maneira irrefutável, é inaceitável. Demonstra-se a posição contraditória ateísta no fato de que muitos ateus oram quando se encontram em perigo ou em dificuldade. Senhor, me ajuda. Meu Deus do céu. O ateísta, ele tem disso, né? Quando se encontra em dificuldade, meu Deus, se Deus quiser, até esquece que é ateísta. Em quantas ocasiões as tempestades e lutas da vida varrem o refúgio teórico de tais indivíduos, revelando os alicerces espirituais e demonstrando o comportamento humano. Dizemos humano porque aquele que nega a existência de Deus abala e suprime os instintos e impulsos mais profundos e nobres da alma. Como disse Pascal foi um filósofo, né? O ateísmo é uma enfermidade. Quando o homem perde a fé em Deus, não é uma virtude dos argumentos. Não importa a lógica aparente com que apresente sua negação. Mas em consequência de algum desastre, traição ou negligência íntimos, ou por causa de algum ácido corrosivo destilado em sua alma, o qual dissolveu a pérola de grande apreço. Olha que interessante, Blaise Pascal, né, esse filósofo do século XVIII, ele disse: o ateísmo é uma enfermidade. De fato, né, queridos? Porque o homem... Veja bem, o ateu, ele diz que o ser humano, quando possui a fé num Deus transcendental, invisível, que ele não pode ver, que isso seria uma espécie de escape. Uma escape do cérebro, da mente, para tentar justificar todas as coisas da vida. Certo? Mas Blaise Pascal define interessantissimamente que o ateísta é uma pessoa enferma na alma. Para ela não existe padrões morais, certo nem errado. Né? Aí você pode dizer assim: poxa, mas pastor, existem ateus que têm sim a consciência e conseguem discernir entre certo e errado, são pessoas honestas, justas, sim. Mas quem que concedeu essa consciência, essa noção de certo e de errado? Por quê que eu digo isso? Porque quando nós temos a noção de certo e errado, certo? Nós observamos as coisas e definimos um princípio do que é certo e o que é errado, certamente o princípio, a noção de certo e errado, surgiu antes do meu entendimento das coisas. Surgiram antes de eu me definir como pessoa, como gente. Eu simplesmente cheguei a essa conclusão do que é certo ou errado a partir do momento que eu nasci, cresci, amadureci a minha mente, meu raciocínio, e a minha consciência apontou: isto é certo, aquilo é errado. Mas quem é que definiu o princípio de certo e errado, do bem e do mal? É um princípio de uma mente divina. As escrituras, a palavra de Deus revelam isso, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus aponta o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então, até mesmo o ateu, ele tem uma consciência, e essa consciência, certo? Que está inserida em seu coração, em seu pensamento, vão apontar para aquilo que é certo e o que é errado. E o que se definiu como certo e como errado? Foi a sociedade somente? Foi uma convenção da sociedade, das civilizações? Não. É Deus que incute isso no pensamento de todo homem. A consciência do certo e do errado. Vou te dar um exemplo bíblico. Por exemplo, a Bíblia fala que José, lá no Egito, ele se recusa a se deitar com a mulher de Potifar, certo? Era um adultério. Veja que José, no Egito, não tinha a Bíblia em mãos. Sequer a lei de Moisés. Porque ele veio bem antes de Moisés, certo? Então o que faz ele entender que era errado deitar-se com a mulher do seu senhor? Sua consciência. Sua consciência apontava que aquilo era errado. Claro, havia as leis egípcias, sim, mas quando o indivíduo ele deseja pecar conscientemente, ele ignora as leis. Ele simplesmente pratica, mesmo sabendo que é certo ou errado. No caso ali, José,
simplesmente ele, pela lei da sua consciência, ele entende que aquilo era errado, né? Trair seu senhor com a esposa dele. Então, o que orientou a José foi essa consciência de que o que era certo do que o que era errado. E o ateu também tem isso, né? Diz mais aqui. A seguinte história, um incidente contado por um fidalgo russo, esclarece esse tema. Aconteceu em novembro de 1917, quando os bolcheviques tomaram o governo de Kerensky e iniciaram um reinado de terror. O fidalgo estava na casa de sua mãe, constantemente com medo de ser preso. A campainha da porta tocou e o criado que atendeu trouxe um cartão de visita com o nome do príncipe Kropotkin, o pai do anarquismo. Ele entrou e pediu permissão para examinar o apartamento. Não havia outra coisa a fazer a não ser permitir entrar, porque evidentemente ele tinha autorização para dar busca e até mesmo para requisitar a casa. Minha mãe permitiu-lhe passar adiante. Ele entrou no quarto e depois em outro, sem parar, como se tivesse morado ali antes e conhecesse a ordem dos cômodos. Entrou na sala de jantar, olhou ao redor e de repente dirigiu-se ao quarto ocupado por minha mãe. Perdoe-me, disse minha mãe, quando o príncipe estava prestes a abrir a porta. Este é o meu quarto. Ele parou por um instante diante da porta e olhou para minha mãe e depois, como se estivesse envergonhado e com voz trêmula, disse rapidamente: Sim, eu sei. Me perdoe, mas preciso entrar nesse quarto. Pôs a mão na maçaneta e lentamente começou a abrir a porta a seguir. Depois de entrar, fechou repentinamente atrás de si. Fiquei tão agitado diante da conduta do príncipe que me vi tentado a repreendê-lo. Aproximei-me do quarto, abri rapidamente a porta e com grande espanto não pude dar mais um passo. O príncipe Kropotkin estava ajoelhado, orando diante do oratório no quarto de minha mãe. Eu ouvi-o fazer o sinal da cruz de joelhos. Não vi seu rosto nem seus olhos, pois estava de costas. Sua figura ajoelhada em sua oração fervorosa fizeram-no parecer tão humilde enquanto sussurrava algo vagarosamente a Deus. Estava tão ocupado que nem notou minha presença. De repente toda a minha ira e meu ódio contra esse homem tinha se evaporado, qual cerração ante os raios do sol. Tão comovido fiquei que cuidadosamente fechei a porta. O príncipe Kropotkin permaneceu no quarto de minha mãe por cerca de 20 minutos. Por fim, saiu com o ar de um menino que tivesse feito alguma travessura e nele levantou os olhos, como reconhecendo o seu erro. Entretanto, havia um sorriso no seu rosto. Chegou perto da minha mãe, tomou-lhe a mão, beijou-a e logo disse em voz muito baixinha: Agradeço-lhe muito por haver me permitido visitar sua casa. Não fique magoada comigo, pois a minha cara senhora, foi nesse quarto que minha mãe morreu. Entrar outra vez nesse quarto foi um grande consolo para mim. Obrigado, muito obrigado. Sua voz tremia e seus olhos estavam marejados. Logo se despediu e desapareceu. Esse homem, apesar de ser anarquista, revolucionário e ateu, ainda assim orou. Não é evidente que ele tornou-se ateu porque esmagou os sentimentos mais profundos da sua alma? O ateísmo é um crime contra a sociedade, pois destrói o único fundamento da moral e da justiça. É verdade, irmão. O ateísmo, ele desconstrói, ele tenta desconstruir, né? Tenta desconstruir o cristianismo, a fé, que é o único baluarte de justiça, do certo, do errado. Né? O ateísmo, juntamente com as ideologias políticas ateístas, como o comunismo marxista, são princípios que rejeitam a palavra, né? A nossa vida, nós cristãos, crentes, estamos com os nossos princípios de valores baseados na palavra de Deus, que nós chamamos de tradição judaico-cristã. Por que tradição judaico-cristã? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia tem lá o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E os princípios eternos ali, tanto no Antigo quanto no Novo, nós procuramos seguir. Você entende isso? Então, o Maya Pelma que declara que, olha, o ateísmo é um crime contra a sociedade. Né? O homem depositar fé num Deus, ser fiel a esse Deus, a um Deus invisível, procurar ser bondoso, procurar amar o próximo, amar as pessoas,
por causa desse Deus, por causa dos princípios ensinados na palavra desse Deus. Aí vem o ateísmo tentando desconstruir, tirar esse pensamento, essa fé das pessoas, tentando provar que a Bíblia está com erros, que a Bíblia foi escrita por homens, etc, etc. Então, tudo isso você percebe claramente a mão ali do maligno, né? Tentando levar as pessoas a cometer este crime contra a moral, contra o fundamento da moral e da justiça, que é praticar o ateísmo. E você sabe, né? Existem dois tipos de ateístas, né, meu amado, minha amada. Existe o ateísta, aquele que não... Se você não perguntar, você nem saberia que ele era ateu. Mas se pergunta, tem alguma religião? Ele fala, não tem não. Se você insistir um pouco mais, ele diz, eu sou ateu, não acredito em nada não. E existe aquele ateu que é militante, escreve artigos, mantém páginas no Facebook, site, blogs, compra livros, desenvolve artigos, escreve livros para provar que Deus não existe. Esse cara aí, ele tem ódio, né, do cristianismo. Existe um filósofo, depois você pesquisa no Google, chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Foi um filósofo alemão do século XIX, ele que cunhou essa famosa frase Deus está morto, né? Eu li um livro dele, irmão, chamado O Anticristo. Nietzsche era um alemão, filho de luteranos, mas ele tinha ódio da religião, da fé, porque o pai dele era um pastor luterano que espancava ele, maltratava muito mal ele e a mãe, então ele passou a ter ódio da figura paterna, né? Se você tem ódio da figura paterna, você faz um link com Deus. E passou a ter ódio da religião, porque o pai dele era um religioso que não praticava a Bíblia. Enfim, então ele cresceu se declarando ateu, e ele era militante, é um filósofo muito inteligente e tal, mas ele era um militante. Quando ele escreveu esse livro, O Anticristo, destilando ali todo o seu ódio pelo cristianismo, irmão. Eu li esse livro e fiquei assim, até me sentindo mal por todas as blasfêmias que ele falava nesse livro. Eu li só para saber realmente o que ele queria dizer para efeito de conhecimento. Mas, meu Deus do céu, fiquei com pena dele. Sabe? Ele dizendo assim, para mim poder falar o que ele falava. Para mim poder falar do cristianismo, eu tive que ler o Novo Testamento. Mas antes de ler o Novo Testamento, eu tive que colocar luvas nas minhas mãos para tocar naquele livro. Eu tinha nojo da Bíblia. Ou seja, quanta mágoa, quanto ranço no coração, né? E, infelizmente, irmãos, a história diz que ele morreu louco. Terminou seus últimos dias, morreu, assim, relativamente novo, louco, no hospício. O cara surtou no final da vida. O ódio que ele tinha por Deus, sabe, levou ele à loucura. Então, existem os militantes. Então você vai encontrar dois tipos de ateus aí na frente, né? Que é o ateu militante e que o ateu que se declara mais... Ele ainda tem um certo respeito, até um resquício de fé. Na verdade, houve alguma coisa na vida dele que ele se chateou, se frustrou com Deus, perdeu a esperança em algum momento da vida dele, e aí ele resolve declarar que é ateu, entendeu? Diz mais aqui o livro de Maya Pilman. Um Deus pessoal que põe sobre o homem a responsabilidade de guardar suas leis. Se não há Deus, então não há lei divina, e todas as leis são do homem. Mas por que se deve ter uma vida reta? Porque um homem ou um grupo de homens o ordena. É possível que haja pessoas dotadas de relativa nobreza de espírito e que elas façam o bem e sejam direitas, sem contudo possuírem crença em Deus. Mas para a grande massa da humanidade, existe somente uma sanção para fazer o que é reto. Assim diz o Senhor, o juiz dos vivos e dos mortos, o poderoso governador do destino eterno. Remover isso é destruir os fundamentos da sociedade humana, comenta James Giles. James Giles fala o seguinte: o ateu é como um ébrio cambaleante que entra no laboratório de pesquisas e começa a juntar certas substâncias químicas que o podem destruir, bem como a tudo ao seu redor. Na verdade, o ateu está brincando com forças mais misteriosas e mais poderosas que qualquer coisa que exista nos tubos de ensaios, mais misteriosas do que o tão falado raio da morte. Não se pode imaginar qual seria o resultado se um ateu realmente existisse ou extinguisse a fé em Deus. Toda a trágica história deste planeta não registra um só evento que ilustre o cataclismo universal que se verifica. O ateísmo é contra o homem. Ele procura arrancar do coração do homem o anelo
pelas coisas espirituais, sua fome e sede do infinito. Os ateus protestam contra os crimes praticados em nome da religião. Eles vão usar muito esse argumento, né? Em nome da religião, a Igreja Católica matou milhares e milhares de pessoas nas cruzadas, né? Quando você vai estudar a história, as cruzadas cristãs contra os muçulmanos no século XI, século XII. Quantas pessoas foram mortas em nome da fé, do cristianismo, da religião. Então eles tentam distorcer isso, tenta denegrir, desconstruir o cristianismo, porque algumas pessoas que se declararam cristãs no passado e até mesmo hoje no presente, elas não praticam o que está na Bíblia. Então eles tiram uma noção geral, né? Generaliza as coisas, né? Então reconhecemos que a religião tem sido pervertida pelo sacerdotalismo e eclesiasticismo, mas procurar apagar a ideia de Deus por ter havido abusos é tão absurdo quanto tentar arrancar o amor do coração humano, porque em alguns casos esse amor se desvirtuou. Aí você vai para a Igreja Católica, no presente, você vai ver os escândalos de pedofilia, e geralmente esses escândalos são realizados por padres, cardeais, bispos, e são abafados, senhores de 70, 80 anos, sabe, que abusam de crianças desde a sua juventude, desde quando foram ordenados a padre com 25, com 30 anos de idade. Então esses camaradas vão prestar contas com Deus, mas isso não significa que Deus não exista. No meio evangélico, no nosso meio pentecostal, no meio evangélico brasileiro principalmente, quantos escândalos, irmãos, principalmente no meio pentecostal, porque proporcionalmente o pentecostalismo brasileiro é a maior corrente de fé no Brasil. Então, óbvio, né, que o maior número de escândalos virão dos pentecostais, dos neopentecostais. Isso não significa que Deus não exista, que Deus não está contemplando isso. Pelo contrário, é necessário, diz a Bíblia, é necessário que venham os escândalos, diz Paulo, para que o falso seja destacado, seja separado do verdadeiro. Amém? Então eu fico por aqui. Que Deus abençoe. Mais uma aula aí. Estamos falando sobre a existência de Deus. Amém? Compartilha se você tem assistido aí, acompanhado essa nossa 11ª aula. Vamos continuar estudando o livro de Maya Pilmer. Deus abençoe rica e abundantemente. Até a próxima aula.